Beleza, então o nosso assunto dessa semana é porcentagem. Como eu coloquei lá na plataforma, é um dos mais importantes pra gente, para os conteúdos que vão vir depois. Entender porcentagem. Tem muitos e muitos exercícios lá para vocês praticarem. A gente vai fazer alguns exemplos. Porcentagem, o próprio nome ele já dá a chave de entender do que se trata. Se eu leio aqui porcentagem, o próprio nome já fala que é algo por 1%. Ou seja, a gente está falando de frações, e frações especificamente em que o denominador é 100. Então, quando a gente usa aquele símbolo lá, essas duas bolinhas estão justamente para representar os dois zeros do 100. É uma fração por 100. Então, é basicamente outro símbolo para representar essa fração aqui. E aí vão ter várias situações em que isso vai aparecer. É importante entender essas frações. Quando eu peço, por exemplo, eu quero 50%, uma loja está vendendo as coisas com uma liquidação de 50%. O que isso significa? Se eu tenho, por exemplo, uma calça que custava, sei lá, R$120. Se a loja está com 50% de desconto, quanto essa calça vai custar agora? Então eu faço 50% vezes 120. E aí, entendendo que 50% é a fração 50 sobre 100, eu vou ter 50 sobre 100 vezes 120. E aí eu posso simplificar esse 50 sobre 100, vou cortar esses zeros aqui. 5 sobre 10 dá para simplificar de novo, dividindo todo mundo por 5. 5 por 5 dá 1 e 10 por 5 dá 2. Ou seja, 50% é o mesmo que meio. Ou seja, é o mesmo que a metade. Então, se ela custava R$120, 50% indica a metade do valor. Então, agora ela vai custar R$60. Então, teve um desconto 50%. Se da mesma forma, se 50% é metade, então 25% é a metade de 50%, ou seja, 25% é a metade da metade. 25 sobre 100, se eu simplificar isso daqui, dá para dividir todo mundo por 25, isso dá 1/4. Ou seja, 25% é 1/4 do valor. 10% também é um outro valor que a gente vê muito, principalmente que vai para a igreja, né? Tem o dízimo, que é 10% e tal. O que é isso 10%? É 10 sobre 100. Simplificando essa fração, a gente vai ter 1/10. Ou seja, pegar o valor e dividir por 10. Isso é 10%. Então, porcentagem é basicamente um mundo por si só, que vai ser usado muito nessa ideia de descontos, de juros. Juros é algo que a gente vai falar mais à frente também. Quando eu estou falando de juro, só para dar uma introdução sobre isso, o que é
o juro. Então, digamos que você tem uma bicicleta que você não está mais usando. Ficou pequena, ou você não está usando porque não está usando, e você decide vender essa bicicleta. Aí digamos que você decide vender essa bicicleta por R$100, porque você está querendo comprar um skate, digamos. E o skate também é R$100. Você não quer mais andar de bicicleta, ou ficou pequeno e tal, você quer comprar um skate, você não tem dinheiro, você vai vender a bicicleta. Beleza. Aí chega um amigo seu e fala: pô, eu tô interessado na tua bicicleta, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu só consigo te pagar mês que vem. Aí você fala: beleza, mas se você for me pagar mês que vem, eu vou te cobrar 10% a mais esse valor. Vai ter um juro aí. Ou seja, 10% é o mesmo que pegar os 100, dividir por 10 dá R$10. Se você vai ganhar R$10 a mais, então você vai vender a bicicleta no outro mês por R$110 e você vai ganhar esses R$10 de lucro. Esse aqui é o juro. E por que isso faz sentido? Porque é como se fosse uma taxa por você vender a bicicleta fiado para ele. Então, é como se fosse o valor que ele tivesse te compensando por você ter que esperar um mês para ir lá e comprar o seu skate. Então é meio que essa compensação se traduz no juro. Então você está querendo comprar seu skate, ele quer comprar sua bicicleta, mas como ele vai pegar fiado, só vai conseguir pagar no outro mês, ele vai te pagar um juro. Porque você poderia também vender para uma outra pessoa e conseguir os seus R$100. Então esse juro é como se fosse a compensação pela sua espera. E aí da mesma forma a gente tem os descontos que também vão representar essas porcentagens. Então essa é a ideia central aí de porcentagem e de juros. A mesma coisa ocorre quando você pega dinheiro emprestado com um banco. Vai ter um juro que você vai ter que pagar pelo banco para ele estar te emprestando esse dinheiro. O mesmo ocorre se você empresta o dinheiro para o banco. Como é que eu empresto um dinheiro para um banco? Numa poupança, por exemplo. Quando você coloca o seu dinheiro numa conta poupança, é como se você estivesse emprestando esse dinheiro para o banco. E aí ele te paga um juro em uma porcentagem X. Normalmente é menos de 1% ao mês. Mas ele vai te pagar uma taxa por você estar deixando esse dinheiro com ele lá. Então o juro ele surge dessa situação de empréstimo de dinheiro e compensação nessa relação de negócio. Outra coisa importante sobre os juros é o chamado fator de capitalização. Então, o que é o fator de capitalização? A gente tem, digamos, aquela loja ali que estava fazendo um desconto de 50%. O fator de capitalização, ele me diz qual valor que eu tenho que multiplicar pelo produto para obter um novo valor. E aí a gente tem duas situações. A gente pode ter uma situação de aumento ou de juro, ou a gente pode ter uma situação de desconto. Quando a gente está falando de uma situação de aumento,
a gente pode calcular esse fator fazendo 1 mais i, em que é a taxa de juro. E o desconto da mesma forma, só que como é desconto vai ser 1 menos i. E da onde surge esse 1, esse i, o que é isso? Então olha só, o 50% não vai ser um bom primeiro exemplo, eu vou usar o 10%. Então, aquela situação lá que a gente tinha, em que você vendeu sua bicicleta custava R$100, mas você vendeu por 110. Então o dinheiro que você ganhou foi R$10. Se eu quero calcular a porcentagem desse lucro que eu ganhei, é os R$10 que eu ganhei sobre o preço original. O preço original era R$100. Aqui a gente já tem a própria fração sobre 100, isso é o mesmo que 10%. Outra forma de representar isso é pelo número decimal. Se a gente divide 10 por 100, isso dá 0,1. Beleza. Então, o que está acontecendo? A gente tinha a calça não, aqui no caso é a bicicleta. A bicicleta ela custava R$100. E aí, como ele pegou fiado, você vai cobrar um juro de 10% sobre o preço. Ou seja, você vai calcular 10%, que é o mesmo que 0,1, vezes o preço da sua bicicleta. Então, essa aqui é a taxa de juro, que a gente chama de I. Tá? Normalmente a gente vai representar esse I utilizando o valor decimal. Como é que eu obtenho esse valor decimal? Dividindo a fração. Então lá, por exemplo, aqui 50%, que é 1 sobre 2, como é que vai ficar a taxa? 0,5. O que é 1 sobre 4? É 0,25. E aí 1 sobre 10, 0,1. Que a gente pode fazer isso na calculadora. Então repara que quando eu faço essa conta, eu tenho o valor original da bicicleta, que são R$100, e eu vou adicionar ainda 10% desses R$100. Eu posso ler o 100 como 1 vezes 100. E se eu tenho 1 vezes uma coisa mais 0,1 vezes essa outra coisa, então eu tenho, vamos chamar esse 100 de, sei lá, maçã. Então, se eu tenho uma maçã mais 0,1 maçã, então no total eu tenho, eu tenho 1,1 maçã, que são R$100. Para que isso serve no final? Para eu calcular qual é o valor que eu vou receber no final. Então, da onde que surge esse 1 aqui? 1 é o mesmo que 100%. Por que 100% é igual a 1? Se eu fizer 100 dividido por 100, dá 1. Então 100%. E o que o 100% representa no mundo da porcentagem? O valor original. Quando eu tenho um produto com desconto, eu não estou pagando o valor original que ele estava na loja. Eu estou pagando o valor já descontado, então eu não estou pagando o 100%. Da mesma forma, quando eu tenho um desconto, então, só para recapitular essa ideia aqui, quando eu tenho a ideia de que algo está aumentando de juro, para eu calcular um novo valor, eu faço 1 mais a taxa. Então aqui o novo valor é 1
naquele exemplo lá, é 1 mais 0,1. 1 mais os 10%, que é igual a 1,1. E aí, se eu calculo 1,1 vezes 100, isso dá exatamente 110, que foi o novo valor. Da mesma forma, se eu tivesse um desconto, eu vou tirar 10% de desconto. Aí você vai fazer 1 menos 0,1, porque foi um desconto. 1 menos 0,1 dá 0,9. E aí, se eu quero calcular, por exemplo, 0,9 vezes 100, eu estou te dando 10% de desconto nessa bicicleta, se levar agora. Então, quanto que ele vai pagar na bicicleta? 0,9 vezes 100, que é R$90. Qual foi o desconto que você deu para ele? Foi R$10 nesse caso. Tranquila essa ideia? Acho que vai ficando um pouco mais claro conforme a gente for fazendo alguns exemplos. Vocês têm alguma pergunta? Pessoal? Beleza. Então vamos para alguns exemplos. Esses exemplos também estão lá na apostila de teoria, mas eu vou explicar aqui também com um pouco de mais calma. Então vamos ler esse primeiro exemplo. A gente tem aí que uma pesquisa levantou as cores de cabelo de 1.200 pessoas. Os resultados obtidos são mostrados no diagrama a seguir. E aí a gente tem esse diagrama, esse círculo aí, um diagrama de pizza. E aí pergunta-se: quantas pessoas entrevistadas possuem cabelo preto? Então, eu preciso saber aí por esse diagrama qual é a porcentagem de pessoas que tem cabelo preto. Então, repara aqui, a gente tem que 40% das pessoas têm cabelo castanho, 14% tem cabelo loiro e 6% ruivo. Dessas 1.200 pessoas aqui, tá? Foi onde a pesquisa foi feita. O total de pessoas que foi entrevistado, a gente sempre representa como 100%. Ou seja, essa bolinha toda tem que valer 100%. Porque ela equivale a todas as pessoas que foram entrevistadas. Esse é o 100%. Então, para descobrir esse preto aqui, que ele não me informou a porcentagem, eu preciso ver quanto está faltando para completar o 100. Então, eu tenho 40 ali do castanho, mais 14 dos loiros, mais 6% dos ruivos. Então, 40 com 14 dá 54, 54 mais 6 dá 60%. Então, a soma de todos esses aqui dá 60. Então, para o 100, tá faltando quanto? 40%. Certo? Então, a gente sabe que 40% das pessoas têm cabelo preto. Agora, quantas pessoas vão ter cabelo preto? 40% das 1.200 pessoas dali. Então, como é que eu faço essa conta? Oi? Vai ser 40% vezes 1.200. O que é 40%? 40 sobre 100 vezes 1.200. Aí como é que eu faço essa conta? Eu posso cortar o zero aqui, esse com esse.
Então fica 4 vezes 1.200 dá 4.800 dividido pelo 10 embaixo, tá? Aqui a gente põe 1, 10 vezes 1 dá 10. 4.800 dividido por 10 dá 480. Ok? Ou seja, 480 pessoas têm cabelo preto. Tranquilo? Bem simples esse exercício. Então, sempre que você quer calcular uma porcentagem de alguma coisa, você faz a porcentagem vezes aquele número. Certo? Então, se não há dúvidas, a gente segue para o próximo exercício. Vocês têm alguma pergunta? Estão calados hoje. Vamos lá para o segundo exercício, então. Ele fala que a massa de gordura de uma certa pessoa corresponde a 20% de sua massa total. Essa pessoa, pesando 100 quilos, fez um regime e perdeu 40% de sua gordura, mantendo os demais índices. Quantos quilogramas ela pesava ao final do regime? Então, olha só. A massa de gordura dela é 20% da massa total. Qual a massa total? 100 quilos. Ou seja, a massa de gordura que ela tinha era de 20% de 100. Eu vou até colocar esse D aqui. 20% de 100. Esse D é uma multiplicação, então é 20 sobre 100, 20%, vezes 100. Dá até para simplificar aqui, ó, esse 100 com esse 100, que é 20. Ou seja, ela tinha 20 quilos de gordura no início. Porque a massa dela era 100 quilos e a massa de gordura é 20% da massa total, então ela tinha 20 quilos de massa de gordura. Aí ela vai começar a fazer um regime, e quando ela começou a fazer o regime, ela perdeu 40% de sua gordura. Ou seja, ela vai perder 40% dos 20 quilos que ela tinha de gordura. Então eu vou calcular lá 40% de 20. Como é que eu faço isso? É 40 sobre 100 vezes 20. Simplificando, vou cortar esse zero aqui. 4 vezes 20 dá 80. 80 sobre 10 dá 8 quilos, que é quanto ela perdeu. Se ela perdeu 8 quilos, quanto ela ficou? Ficou com 20 menos 8. 12 quilos foi a quantidade que ela ficou de massa de gordura. Agora, quantos quilos ela pesou no final do regime? Se ela perdeu 8 quilos e ela pesava 100, ela ficou com 92 quilos. Mas esses 92 quilos agora é 92 quilos com muito menos massa de gordura. Certo? A gente tem a massa muscular e a massa de gordura que são diferentes. Ela reduziu a massa de gordura. Tranquilo?
vamos para o próximo exemplo aqui. Um guarda-roupas foi comprado a prazo, pagando-se R$ 2.204. Sabe-se que o cliente obteve um desconto de 5% sobre o preço de etiqueta e parcelou em 3 vezes. Se a compra tivesse sido à vista, o guarda-roupa teria saído por R$ 1.972 à vista. Nesse caso, qual teria sido o desconto obtido em relação ao preço de etiqueta? Então, se ele comprou o guarda-roupa e ele ganhou 5% de desconto, quantos por cento ele pagou no guarda-roupa? Em porcentagem. Então olha só, como ele ganhou 5% de desconto, e a gente sabe que 100% é o preço original, se ele ganhou desconto de 5%, ele pagou 95%, certo? Que é 100% menos o desconto de 5%. Então essa é a quantidade que ele pagou. E aí a gente sabe que 95% do guarda-roupa custaram R$ 2.204. Ok? Então eu posso dizer que o guarda-roupa ele custava um preço G. Ok? Eu não sei qual era esse preço. Eu sei que 95% de G, ou seja, 95 sobre 100 de G, é igual a 2.204. Para facilitar aqui as contas, é melhor transformar tudo em número decimal. 95% é o mesmo que 0,95. Então 0,95 de G é 2.204. Então o que eu estou dizendo aqui? Que 95% do valor do guarda-roupa ele pagou 2.204, que é o que fala aqui no exercício. Como é que eu obtenho o valor original do guarda-roupa? Eu tenho que achar o G, é só passar esse 0,95 dividindo. Então G é 2.204 dividido por 0,95. Isso vai dar 2.320. Então esse era o valor original do guarda-roupa. Tá, mas o que ele pediu para a gente calcular foi qual o desconto obtido em relação ao preço de etiqueta, se ele tivesse comprado à vista, se a compra fosse à vista. Então, se a compra fosse à vista, ele ia pagar esses 1.972 ali. Então, qual seria o desconto? Se o valor do guarda-roupa é 2.320 e à vista ele vai pagar 1.972, então vamos calcular qual é o valor do desconto à vista. 2.320 menos 1.972. Isso dá 348. Então esse aqui é o desconto à vista. Ele está perguntando qual é o desconto em relação ao preço. Como é que a gente faz isso? A gente pega o valor do desconto dividido pelo valor da etiqueta, que é 2.320, o valor original.
Fazendo essa divisão aí, a gente obtém 0,15. Aí entra algo importante. Como é que eu faço para converter essa taxa aqui, que está em decimal, de volta em porcentagem? Então, para converter uma taxa que está em número decimal para porcentagem, basta a gente multiplicar por 100. Então, vou escrever aqui. Então, para converter um número decimal em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, fazendo 0,15 vezes 100, a gente vai obter 15%. Epa. Então, esse aqui foi o desconto que ele obteve à vista. Então, foi 15%. Então, comprando a prazo, o exercício falou que ele ganhou 5%. Se ele comprasse à vista, ele ia ganhar 15%. Tranquilo? Fazer alguns outros exemplos. Então, digamos que eu queira converter... Deixa eu colocar aqui do lado. 0,3 em porcentagem. Como é que eu faço? Multiplica por 100. Então, 0,3 vezes 100 dá 30%. 0,07 multiplica por 100, isso vai dar 7%. 0,17 multiplica por 100, vai dar 17%. Lembrando que multiplicar por 100, um número decimal, é basicamente você pegar a vírgula e andar 2 casas para a direita. 1, 2. E completa com 0, fica 30. Aqui, andando 2 casas, fica 1, 2, que dá o 7. Aqui, 1, 2, dá 17. Tranquilo como faz a conversão? Beleza. Então, aqui no exercício 4. Uma sorveteria lançou a seguinte promoção durante o inverno. Na compra de 4 picolés, o quinto é grátis. É aquelas promoção, leve 2, pague 3. Aqui é leve 4. Leve 5. Na verdade, leve 3, pague 2, né? Tô falando errado. Leve 3, pague 2. Aqui é leve 5, pague 4. Então aqui a gente vai ver qual é o desconto real que a loja está dando nesse tipo de promoção. Que é o que ele pergunta. Qual é o desconto sobre o preço de cada picolé que a promoção está oferecendo aos seus clientes? Então, muita gente é levada a comprar as coisas nesse tipo de promoção por achar que tá ganhando um grátis, mas não, em relação ao preço original não é realmente o que está acontecendo, que é o que a gente vai ver aqui. Então, digamos que cada picolé custe P. Eu não sei qual é o valor do picolé. Se a pessoa levasse 5 picolés, ela ia pagar, então, para 5 picolés, ela teria que pagar 5p. Só que, como um picolé nessa história saiu de graça, quanto ela pagou? Só
4 vezes o preço de cada picolé. Então, digamos que cada picolé fosse R$1, certo? E aí, levando 5, ela paga só 4. Então, ela teria que pagar R$5, mas como ela levou 5, ela vai pagar só R$4. Tranquilo? Então, eu tô querendo saber a porcentagem do desconto. Como é que eu faço isso? É o valor que ela pagou, que é 4 vezes o preço do picolé, dividido pelo valor que ela teria que pagar originalmente, 5p. A gente vê que esse valor do picolé ele não importa, vai cortar ali, ficou 4 sobre 5. Dividindo 4 por 5, a gente obtém 0,8. Aí é só a gente calcular a porcentagem multiplicando por 100. Vai ficar 0,8 vezes 100. Aí é aquela história que eu falei, ó. Anda 2 casas para a direita. Então vai ficar como 80%. Ou seja, o preço que ela pagou foi de 80%. Então qual foi o desconto que ela obteve se ela pagou 80%? O desconto foi de 100% menos 80%. Ou seja, ela obteve um desconto de 20%. Então muitas vezes a gente é levado a um engano nesse tipo de promoção, achando que tá ganhando 100% de desconto, porque tá ganhando 1 no total. Mas na verdade o desconto aqui, como a gente está vendo, é só de 20%. E isso é uma estratégia de marketing das lojas. A gente vê normalmente nas lojas americanas tem muito desse tipo de promoção. Leve 3, pague 2. Leve 3 barras de chocolate, só paga 2. Só que o desconto é muito menor do que eles estão falando. E na verdade eles já fazem a conta de cada produto com base nesse desconto. Para que quando você leve, você paga o valor normal que seria cada um. Então são estratégias de marketing que levam as pessoas a comprar as coisas porque não entendem muito de porcentagem. Tranquilo isso daqui, gente? Tá de boa, tá de boa. Beleza. Vamos para mais um exemplo. Então aqui nesse a gente tem: em agosto de 2006, Josué gastava 20% de seu salário no pagamento do aluguel de sua casa. Ou seja, 20% era o aluguel da casa. A partir de setembro de 2006, ele teve um aumento de 8% em seu salário. Então, um aumento de 8% em seu salário. E o aluguel da casa foi reajustado em 35%. Nessas condições, para o pagamento do aluguel após os reajustes, qual porcentagem do salário de Josué que ele vai desembolsar mensalmente? Então, olha só. Em uma situação normal, vamos dizer que para facilitar as contas, eu posso dizer assim: Josué ganha R$100 por mês, tá? Vamos botar 1.000, que fica um valor mais factível. Josué ganha R$1.000 por mês, ele gasta 20% disso no aluguel. Então, quanto é 20% de 1.000? 10% é 100, 20% é 200. Então, R$200 era o aluguel. Beleza. Aí ele ganhou um aumento de 8% no salário. Bem, se 10% é 100, 8% é 80. Então ele ganhou
8% a mais o salário. Então ele vai ficar agora com R$1.080. Beleza? Então esse é o novo salário. Deixa eu colocar aqui. Novo salário. Ok. Mas o aluguel foi reajustado em 35%. Então eu preciso saber quanto aumentou. Então vai ser mais 35% de 200. Então tem que fazer essa conta aí. Então é 35 sobre 100 vezes 200. Posso simplificar aqui, ó, esse 200 dividido por 100 dá 2. 35 vezes 2, 70. Ou seja, aumentou em R$70 o valor do aluguel. Então o novo aluguel custa R$270. Tranquilo? Agora eu preciso saber qual é a porcentagem do salário que ele está desembolsando no novo aluguel. Como é que eu faço isso? É só pegar o novo valor do aluguel, que é R$270, e divide pelo novo salário dele, que é R$1.080. Fazendo essa divisão aí, a gente vai obter 0,25. Aí para saber a porcentagem é só multiplicar isso aqui por 100, que é 25%. Ou seja, de 20% do salário, agora ele está pagando 25% do salário dele no aluguel. Beleza? Então, sempre para responder um problema assim, perceba que ele não me falou quanto o Josué ganhava. Ele não falou qual era o salário. Mas você pode escolher um valor e fazer as suas contas em cima desse valor. Porque a gente não perde as porcentagens por você escolher um valor que o exercício não deu. Porque se trata de porcentagem, é uma fração de um valor. A fração de valor, ela não muda independente do valor. Que é algo interessante sobre as porcentagens. Então, uma dica na hora de resolver exercício. Vejo que ele só me deu valores de porcentagem, não me deu o valor real. Eu assumi um valor aqui de R$1.000 para me ajudar nas contas. Se você não assumir um valor, você vai ter que colocar um valor, sei lá, X, que você não sabe. Vai dar a mesma resposta? Vai, só que aí é a sua escolha. Se você quer trabalhar com X, com letras no meio das contas, ou com número. Eu acho que com número é mais fácil de calcular e fica mais fácil de entender também. Beleza? Então vamos ver aqui outro exemplo. Exercício 6. Marcos compra peças de roupas para revender com 20% de lucro. Certo dia ele resolveu vender algumas de suas peças com 10% de desconto sobre o preço normal de venda. Nesse dia, qual vai ser o seu percentual de lucro? Então, ó, a mesma ideia eu posso fazer aqui. Digamos que cada peça de roupa, então vou colocar aqui que a peça de roupa fosse R$100. Beleza? O exercício me fala que ele compra a roupa e ele revende com 20% de lucro. Então, por quanto ele vende cada peça? Ele vai vender por 20% a mais dos R$100. 20% de 100 é R$20. Inclusive é por isso que eu usei o valor 100, porque ele facilita na hora de fazer porcentagem.
que 20% de 100 é 20, 30% de 100 é 30, 74% de 100 é 74. Por quê? Por que 74% de 100 é 74? Se eu fizer a conta, ó, é 74 dividido por 100 vezes 100, vai cortar e vai sobrar só 74. Então é um bom número para fazer porcentagem. Da mesma forma que lá no outro eu escolhi 1000, também é um bom número. Múltiplos de 100 no geral. Então ele vende a roupa por 100 mais 20, ou seja, ele vende por 120 reais. Ele compra por 100 e vende por 120. O problema, ele está dizendo que ele vai, em um dia lá, ele vai vender com 10% de desconto sobre o preço que ele vendia. Então, esses 10% de desconto não é sobre o preço que ele paga, não é sobre os 100 reais, ele não vai perder dinheiro. Ele vai dar 10% de desconto nos 120. E aí ele quer saber quanto ele ainda vai lucrar fazendo esse desconto aí. Então eu tenho que calcular 10% de 120. Como é que eu faço isso? É 10 sobre 100 vezes 120. Dá para cortar aqui. Vai ficar 120 dividido por 10, que dá R$12 de desconto. Então, se ele deu R$12 de desconto, ele vai ficar com 120 menos 12, que dá R$108. Ele vai estar vendendo a roupa por R$108. Se o valor original que ele pagou é 100 e nesse dia ele vai vender por 108, quantos por cento de lucro ele vai ter? Ele vai ter ainda R$8 de lucro. Ou seja, 8 sobre 100, que é o preço original, ou seja, 8% de lucro. Beleza? Ok, tem mais dois exemplos só depois desse. Então, nos exemplos anteriores eu mostrei essa técnica de você dar um certo valor para o que o exercício não deu, para facilitar na hora da conta. Vamos ver agora no exercício 7. Películas protetoras para vidros são utilizadas em janelas de edifícios e vidros de veículos para reduzir a radiação solar. Cada película é classificada de acordo com seu grau de transparência, ou seja, de acordo com o percentual da radiação solar que ela deixa passar. Se a gente colocar uma película de 70% de transparência sobre um vidro com 90% de transparência, calcule a redução de radiação solar para quem se encontra no interior do ambiente. Então, olha só, a gente tem um vidro. O vidro ele tem 90% de transparência. Aí a gente vai colocar uma película nesse vidro para cobrir. A película ela bloqueia mais 70%. Eu quero saber qual foi o total de bloqueio para eu saber quanto ela vai estar bloqueando agora no total. Então, esses 70% aqui, eles vão... Esse 70% é colocado sobre o vidro que já tinha 90%. Então aqui, para eu calcular a nova porcentagem, eu tenho que fazer 70% de 90%. Então é uma porcentagem sobre outra. Por que a gente tem que calcular uma porcentagem sobre outra porcentagem?
Porque o vidro já tinha uma porcentagem de bloqueio. E aí eu coloco uma outra película que vai aumentar o bloqueio. Eu quero saber o total de bloqueio. Então eu tenho que fazer 70% de 90%. Então 70% de 90% é essa conta aqui. 70 sobre 100 vezes 90 sobre 100. Aí dá para cortar zero aqui. Esse com esse com esse. 9 vezes 7, 63. 10 vezes 10, 100. 63 sobre 100 é o mesmo que 63%. Você também poderia dividir. 63 dividido por 100 é 0,63. Multiplicando por 100 dá de novo 63%. Então, se ele está bloqueando 63% no total, quanto de radiação solar a pessoa recebe estando dentro do ambiente? Então, se ele está bloqueando 63%, vai receber 100% menos 63%, que dá igual a 37% de radiação. Ok? Então esse exercício era para mostrar a ideia de uma porcentagem sobre outra porcentagem. Beleza? Tá de boa, professor. Ok. É que se... Oi? É que, tipo, não, às vezes não dá pra falar, porque minha mãe tá aqui do meu lado falando no telefone, aí fica meio chato de falar. Não, tranquilo. É a vida, né? Mas pode falar, se tiver dúvida, pode perguntar. Não, tipo, tá muito fácil. Tá mais fácil que o outro O anterior, né? assunto. É um pouco mais tranquilo. É, mas o outro era bem mais, assim, bem um pouco complicado. Beleza. Então, no exercício 8. João divide suas economias e as aplica em dois fundos de investimento, A e B. No primeiro mês, o fundo A rendeu 50% e o fundo B rendeu 30%. Então, o A rendeu 50%, o B rendeu 30%. No segundo mês, ambos renderam 20%. Se a rentabilidade que João obteve no bimestre foi de 63,2%, qual a porcentagem das economias que foram aplicadas no fundo B? Então, eu quero saber quanto foi aplicado no fundo B. Então, de novo, como a gente não tem valor nenhum aqui, o que eu recomendo é você dar um valor para cada um. Como ele fala que ele divide as economias e aí aplica em dois, eu posso começar dizendo que ele aplica R$100 no fundo A, como eu tinha começado a falar. Só que, como ele está dividindo as economias, ele vai pegar uma parte, ele vai botar no fundo A e uma parte ele vai colocar no fundo B. Ele vai dividir esses R$100 no fundo A e no fundo B. Então uma parte vai para o A e uma parte vai para o B. Esse foi o erro que
que eu fiz no início. Então digamos que ele vai pegar os R$100 do salário dele e vai aplicar em dois lugares. Uma parte vai ir para o A e uma parte vai para o B. Beleza. Como eu não sei quanto vai para o A e quanto vai para o B, que o exercício não me fala, digamos que vai X para o fundo A e no fundo B vai 100 menos X. Por exemplo, se no fundo A fosse R$30, no fundo B seria 100 menos 30, 70. E no total dá o 100. Então por isso que ficou assim. Aqui eu tenho que usar a letra, não vai adiantar, porque eu realmente não sei esses valores. O exercício não me deu nada que me permitisse saber. Então no fundo A vai uma quantidade de X, no fundo B vai 100 menos X. Então no primeiro mês, o fundo A, então deixa eu colocar aqui, primeiro mês. O fundo A, ele rendeu 50%. Então vai ser 50% de X, que é o valor que ele colocou no fundo A. Então como é que eu calculo isso? (50 sobre 100 vezes X). 50 sobre 100 dividido na calculadora, isso dá 0,5 X, ou seja, ele vai ficar com X mais 0,5X, que dá 1,5X. Beleza. E o fundo B? Já no fundo B, ele ganha 30% no primeiro mês. O fundo B, a gente marcou aqui, ó, 100 menos X, então vai ser 30% de 100 menos X. Isso é 30 sobre 100 vezes 100 menos X. 30 sobre 100 dividindo, isso é 0,3 vezes 100 menos X. Fazendo chuveirinho aqui, vai dar 0,3 vezes 100 é 30 menos 0,3x. Beleza, então quanto vai ficar no total? Vai ser 100 menos x mais os 30%, mais 30 menos 0,3x. Então 100 mais 30 dá 130, menos x menos 0,3x dá menos 1,3x. Então quando tem duas dívidas, a gente soma e conserva o sinal. Então aqui tem 1 e aqui tem 0,3, dá 1,3. Então isso daqui foi no final do primeiro mês. Deixa eu marcar. O fundo A ficou com isso aqui, e o fundo B ficou com isso daqui. Beleza. Agora no segundo mês, ele fala que os dois renderam 20%. Então, como vai ficar o fundo A? Então, realmente essa conta aqui é bem maior do que a outra, tem mais coisa para fazer. Vai ser 20% do que ele ganhou antes. Quanto ele ganhou antes? Esses 1,5. Então é 20 sobre 100 vezes 1,5, que vai dar só mais que 0,2 vezes 1,5x, que dá 0,3x. Aí somando
1,5x mais 0,3x dá 1,8x. O fundo B, a mesma coisa. Eu vou fazer 20% do valor do fundo B, que é esse daqui. 130 menos 1,3x. 20% é 0,2, então é 0,2 vezes 130 menos 1,3. Multiplicando aqui, 0,2 vezes 130 dá 26. Deixa eu ver aqui na calculadora. 0,2 vezes 130, 26, isso. E 0,2 vezes 1,3 dá 0,26. Então, somando lá 130 menos 1,3x mais o rendimento. 26 menos 0,26x. 130 mais 26 dá 156. 1,3 com 0,26 dá 1,56x. Então, no total, quanto que ele ganhou? Então, no bimestre, ele ganhou 1,8x mais 156 menos 1,56x. Então, 1,8 menos 1,56 dá 0,24 mais 156. Beleza. Que questão enorme. Extremamente grande. Extremamente grande. Mas olha só de onde é essa questão da FGV, que é uma banca de concurso. Entendi. Beleza. Agora que a gente achou quanto rendeu os dois, eu preciso usar essa outra informação aqui. A rentabilidade que ele teve no bimestre foi de 63,2%. Então, isso indica que se ele ganhou 63,2%, não vai ter espaço aqui. Tem que excluir essa. Deixa eu ver. Preciso excluir essa imagem aqui para continuar. Não dá. Vou escrever aqui embaixo. Deixa eu apagar isso aqui. Então deixa eu escrever isso daqui. No bimestre ele ganhou 0,24x mais 156. Aí o valor rendeu 63,2%. Então o total que rendeu, o total de dinheiro que ele vai ter é 100% do início, mais 63,2% que rendeu. Então é 163,2%. Então esse valor aqui é igual a esse valor aqui, essa quantidade em porcentagem. E aí a gente consegue achar o valor do x. Então vai ficar 0,24x mais 156 é igual a 163,2%. Então, passando de 156 para lá, vai ficar 0,24 é igual a 163,2 menos 156, que dá 7,2. Passo 0,24 dividindo, x é igual a 30. Beleza.
Então, isso indica que no fundo A, ele investiu R$30, no fundo B, ele investiu R$70, né? Então, no A foi 30, no B é 100 menos 30, que é 70% do total. Questão grande essa. Uma outra forma de fazer isso daqui mais rápido olha só, eu vou fazer em rosa. Uma forma de fazer isso daqui mais rápido. Então, para não ter que fazer todas essas contas aqui que eu fiz, a gente tem uma outra forma de pensar que a gente falou lá no início da aula sobre esse fator aqui, fator de capitalização, em que eu pego 1 mais a quantidade que ele ganhou ou menos a quantidade que ele perdeu. E aí isso ajuda a simplificar a conta. Então, se eu usasse isso, ó, por exemplo, no primeiro mês, como ele ganhou no fundo A 50%, o que é 50%? É 0,5. Então vai ser 1 mais 0,5, que é 1,5, vezes o valor que ele tinha, x, que já dá direto, ó, o valor que a gente tinha obtido ali. Isso é para o fundo A. No segundo mês vai ser 0,2, vai render 0,2, então o que eu faço? 1,2, que é 1 mais a taxa, vezes esse 1,5x. Aí 1,2 vezes 1,5 dá 1,8x. Quer ver lá, ó, no segundo mês? Aqui, ó, 1,8x. Então, a quanta conta a gente economiza fazendo isso. Então, da onde que estão surgindo esses valores aqui? 1,5, 1,2. Então, esse 1,5 é dos 50%, que é 0,5, mais 1, que é aquele fator lá que eu mostrei. A mesma coisa aqui, como ele disse que rendeu 20%, isso é o mesmo que 1 mais 0,2, vezes o valor anterior. Tranquilo? Tá dando para entender? Então veja que isso já reduz muito as contas. E aí pro B, então vou inclusive apagar isso daqui, tá? Já pra gente aprender a fazer o mais rápido. Eu tenho que deixar para mostrar para você que vai dar o mesmo resultado. Primeiro mês. No B ele fala que rendeu 30%. O que significa que rendeu 30%? 30% é 0,3. Então, 1 mais 0,3, 1,3. Então, ó, isso daqui está vindo do 1 mais 0,3. Vezes a quantidade que ele investiu no B, que foi 100 menos x. Multiplicando aqui, 1,3 vezes 100 é 130, menos 1,3x. Então, olha a quantidade de conta que a gente fez aqui, mais aqui, para chegar na mesma resposta. Certo? Então, essa é uma ferramenta que ajuda bastante a gente a simplificar as contas. Então, deixa eu apagar. Para o segundo mês. No segundo mês ele rende 20%, então é 1 mais 0,2, que é 1,2, vezes a quantidade anterior, 130 menos 1,3x. Então, multiplicando aqui, 1,2 vezes 130
vezes 130 dá 156, 1,2 vezes 1,3 x dá 1,56 x. Ficou feio esse 3 aqui. Aí olha lá o resultado que deu aqui, 156 menos 1,56x, ó, o mesmo valor que deu aqui. E aí depois o que a gente faz? No bimestre é a soma dos dois, é 1,8 mais 156 menos 1,56. Vou botar a cor, ó. Esse aqui tá aqui e esse daqui tá aqui. Somando os dois vai ficar, 1,8 menos 1,56 é 0,24 mais 156. Então simplifica bastante as contas. Deixa eu apagar. E aí no final tem que fazer essa continha aqui, que é o bimestre igual a porcentagem, que é o que a gente tinha feito. Meu Deus. É muita conta. Então esse 0,24x é daqui. É porque o problema ele pediu para fazer muita coisa. Então é como se esse problema tivesse questão A, B, C, D, E. Então ó, a primeira coisa que ele pediu para você fazer foi: quanto o fundo A rendeu no primeiro mês? Depois ele pergunta: quanto o fundo B rendeu no primeiro mês? Então é como se fosse letra A e letra B. Aí depois ele pergunta: no segundo mês, quanto rendeu o A e o B? Cada um rendeu 20%. Então C e D, que a gente calculou ali. Então ó, já foram 4 coisas que ele pediu para fazer. Aí depois ele ainda pede: se a rentabilidade que ele obteve no bimestre foi de 63, qual a porcentagem que foi no fundo B? Então, no bimestre, o que ele obteve no bimestre? A soma dos dois. É 1,8 com 156 menos 1,56. E aí ele fala que esse valor corresponde a essa porcentagem. Professor, Oi. eu queria saber se, tipo, teve uma questão aí que eu já esqueci qual foi, mas eu tô com essa dúvida assim desde o início. Uhum. Que, tipo, se dá a porcentagem, mas só que não dá, tipo, o valor em si, eu posso meio que inventar, tipo, quando você falou o 100, que era mais fácil de fazer, Aham. eu posso meio que dar o valor pra isso? Exatamente. Que foi o que a gente usou na questão 6 aqui e na questão 5. Você pode inventar um valor quando ele não fala. Porque, tipo, às vezes eu ficava pensando, eu vou ter que adivinhar o valor disso, meu Deus. Não, não é adivinhar, é você usar um valor que vai te ajudar na conta, entendeu? E aí, por que eu usei o 100? Eu usei o 100 porque ele ajuda a gente a fazer as contas. Tá bom, então. Então é isso. Teve alguma outra dúvida que você queria perguntar? Não, mas tem só aquela. Eu vou abrir a lista de exercício aqui para ver se tem algo específico para comentar. Deixa eu ver aqui. Então aqui, ó, na número 1,
ele pede para você converter os números decimais em porcentagem, que foi aquilo lá que eu falei. É só você multiplicar por 100 cada um que aí você obtém. Ele dá alguns exemplos ali em cima. Na número 2 ele pede para você calcular algumas porcentagens, também tem os exemplos. Na número 3 é a mesma coisa, só que usando a preposição de, que a preposição de na matemática ela representa um vezes. Então é basicamente uma cópia do número 2. É só fazer a multiplicação dos valores que a gente fez de exemplo lá. Número 4, a mesma coisa, calcular a porcentagem de outros números. Na número 5, deixa eu abrir isso aqui na anotação. Essa daí também tem que fazer no caderno? Não precisa copiar, só responder, tá? Tem muita, então é só responder. Porque teve uma questão da atividade passada que era 11 linhas a pergunta. Eu sofri, minha mão tava doente. Não precisa, não precisa. Eu sofri com aquela pergunta, meu Deus. Aqui na 5, ó. O quadrado de 4% e expressa o resultado como uma porcentagem. Então, o que é o quadrado de 4%? É você pegar 4% e elevar ao quadrado. Aí se transforma em fração. Isso é 4 sobre 100 ao quadrado. E aí você leva o 4 ao quadrado e 100 ao quadrado. Aí o que é raiz quadrada de 64%? Raiz de 64 sobre 100. Como é que tira a raiz de fração? Tira o de cima e o de baixo. Na 6, a interpretação desse gráfico. Aí tem os probleminhas que você vai fazer utilizando como exemplos que a gente fez na aula. Aqui, e aí tem vários exercícios que eu coloquei exemplos, sabe? Tipo aqui, ó, na 15, vários exemplos de como fazer a conta. Teve questão que eu botei, por exemplo, aqui, ó, botei uma dica do valor que você vai substituir como referência. Lembra lá que a gente faz a substituição de um valor, que eu usei lá o 100, aqui eu dei a dica de usar como se fosse 120. E é isso, tem muita questão, ó, muita para treinar realmente essa questão de interpretação de texto e resolver os problemas com porcentagem. Embora pareça ter muita coisa, tem muitos exemplos que eu fiz de como faz as contas em cada questão, para você ir aprendendo a fazer as contas. Beleza? Então não precisa copiar, tem muita coisa aqui. Se você copiar isso aqui, dá um livro. É só responder, tá? Aí qualquer dúvida pode me procurar aqui, mandar uma pergunta no Discord. Tá bom, então. É isso, então. Foi. Um abraço, boa semana.